Fala, galerinha boa! Boa tarde. Boa tarde, é bom saber que vocês estão acompanhando, estão curtindo. A gente tem recebido um feedback maravilhoso da galera que tem acompanhado o nosso trabalho, acompanhado as aulas, e a gente se sente também motivado. Para mim é sempre um prazer, sempre uma honra estar compartilhando conhecimento e ajudando a cada um de vocês a chegar no objetivo, né, que é conseguir uma nota excelente a fim de alcançar também a aprovação nos cursos que cada um de vocês individualmente deseja. Vou trabalhar um pouco com vocês hoje algo que eu já trabalhei, já comecei a trabalhar, que é a questão da introdução, da estrutura, dos elementos constitutivos da introdução, elementos esses que são analisados pela banca, tanto da UEMA como do Enem. Independente dessas bancas, esses elementos eles fazem parte de muitas introduções de textos, de vários textos científicos também, características que são fundamentais para que a gente alcance uma nota excelente, que a gente seja bem visto pelo corretor, bem analisado e passe para ele uma impressão o máximo possível boa. Eu já falei para vocês que a introdução é como se fosse o carro-chefe, é a tua apresentação, e nada melhor do que a gente se apresentar bem no momento da introdução. Primeiramente, eu trouxe duas reflexões para a gente começar, e uma do Alisson Zigulit. Ele diz o seguinte: se quer acelerar, precisa planejar. Se quer acelerar, precisa planejar. E o próprio autor fez um comentário a respeito dessa frase. Ele disse o seguinte: para acelerar o crescimento de um negócio, o planejamento é essencial. Não existe ação estratégica sem estratégia. A outra frase, muito interessante, que pode nos ajudar bastante nesse processo de construção de uma aprovação, diz o seguinte, um provérbio chinês: se quiser derrubar uma árvore, na metade do tempo, passe o dobro amolando o machado. Bem interessante. Se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Ou seja, estratégia, planejamento. E a gente tem que entender que a introdução de uma redação, ela é resultado de uma estratégia. A introdução de uma redação, ela obedece a certos parâmetros, traz na sua constituição, ela traz na sua conjuntura um padrão, e a gente tem que entender esse padrão. Quando eu estava estudando algumas frases a respeito dessa questão de estratégia, algumas também apareceram sobre questões da guerra. Se você vai à guerra, você tem que saber um pouco do seu inimigo, você tem que saber as suas qualidades, as suas habilidades, e a gente tem que entender que tipo de guerra a gente está mantendo. E a gente tem que entender na redação o que nos é cobrado, o que o corretor quer encontrar no meu texto, o que vai fazer ele me dar uma nota boa. E a gente vai mais uma vez discorrer sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós vamos ter textos de apoio que vão nos orientar sobre um determinado tema. E esse tema vai estar escrito uma sentença. E você tem que observar palavra por palavra dentro dessa constituição desse tema. É necessário a gente compreender as palavras, compreender o tema, para que a gente não tangencie, por exemplo, ou seja, a gente não fale um pouco distante do tema que está sendo cobrado na hora da prova. Então é necessário a gente entender o tema. Temos que entender o tema. Eu separei para vocês aqui algumas estratégias, alguns passos que a gente utiliza para que possamos compreender esse tema. A primeira coisa é a identificação das palavras-chave. Dentro daquela sentença, você tem palavras-chave. E essas palavras-chave não são artigos, não são preposições, muitas vezes não são as conjunções. Palavras são essas, professor? A gente vai ver, são verbos, são substantivos e são sintagmas nominais. Alguém pode vir me perguntar o que são sintagmas nominais. Quando eu digo assim, a casa de praia está à venda, eu tenho um sintagma nominal, a casa de praia. Casa de praia é um nome que eu especifiquei um tipo de casa, não é só a casa, mas é a casa de praia. Então, essa junção de palavras, casa de praia, essa junção de palavras é um sintagma nominal. Por que é um sintagma nominal? Nós temos apenas nomes, nós temos um substantivo casa, outro substantivo praia e uma preposição de casa de praia. Isso é um sintagma nominal. O verbo, esse é essencial.
Eu costumo dar aula e dizer o seguinte, que o verbo é a palavra em torno da qual todas as outras orbitam. O verbo é a palavra que a gente poderia dizer mais importante. Dificilmente você constrói uma sentença, seja falando, seja escrevendo, que não traga um verbo dentro da sua composição. As orações só são orações porque apresentam verbos. Professor, mas existem sentenças que são nominais. Existem. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, socorro. São sentenças nominais. Mas, geralmente, na maioria das vezes, nós utilizamos os verbos para nos comunicarmos com as outras pessoas, para expressarmos aquilo que a gente quer, aquilo que nós queremos. A segunda etapa que a gente vai tratar é o isolamento das palavras-chave. Você identificou, você isola. E nesse isolamento, você vai encontrar os sinônimos para essa palavra. Professor, para quê? Para que eu não possa repetir essas mesmas palavras ao longo do meu texto. Ao longo do meu texto, eu não posso estar repetindo as mesmas palavras, porque isso significa para o meu corretor que eu tenho um léxico, um vocabulário empobrecido. É necessário que a gente, ao longo desse tempo, ao longo do estudo, ao longo das redações que a gente vai construindo, ao longo das nossas leituras, possamos criar um repertório relativamente satisfatório a fim de que não repitamos tantas palavras dentro da nossa construção, ok? A terceira etapa é o encadeamento das palavras-chave. É eu olhar tudo agora, já identifiquei, já separei, vou juntá-las novamente para que eu possa entender, compreender, interpretar da maneira correta aquela sentença. E aí é quando eu encontro os sentidos, o sentido exato daquela sentença para que eu possa discorrer sobre ela, para que eu possa encontrar um repertório que seja relacionado, que dialogue com o problema. É necessário eu encontrar o sentido para que eu possa também criar uma tese e criar argumentações satisfatórias que venham a ser entendidas pelo meu corretor como validadas. Realmente esse argumento ele é validado, ele não é um repertório que a gente pode dar uma ideia contrária, refutar, essa é a palavra ideal, refutar, porque muitas vezes o aluno coloca um argumento que ele é facilmente refutado, ele é refutável, a gente tem que pensar isso desde o momento que a gente encontra a nossa sentença na hora do tema da redação. Adiantando, a gente vai entender que a redação ela tem uma estrutura. A introdução não é apenas aquele começo da redação. Isso é muito generalizado. Dizer que a introdução é o começo da redação. Não. A introdução é a parte da redação na qual você apresenta um contexto, você apresenta um repertório, você contextualiza esse repertório com o problema atual que está sendo tratado, você apresenta o tema que você está lidando e você apresenta também o seu ponto de vista acerca daquele tema, ok? É necessário a gente entender a estrutura de uma introdução. Quando a gente entende a estrutura da introdução, fica muito mais fácil da gente construir, já saber mais ou menos que rumo vamos seguir, porque eu já compreendi que a redação tem uma estrutura e eu vou seguir essa estrutura porque o corretor também quer encontrar essa estrutura na minha redação. Ao longo desse tempo que eu venho trabalhando com correção de redação com os alunos, eu venho muito trabalhando essa questão bem aqui, RCTT. São 4 palavras, são 4 letras que significam 4 palavras. Essas letras elas vão estruturar, elas vão constituir a tua introdução. Elas têm que estar presentes na tua introdução. Se você ler redações nota 10 da UEMA, se você ler redações nota 1000 do ano passado, do ano anterior, 2019, 2018, 2017, você vai compreender que esse padrão faz parte de uma introdução. Você tem que ter um repertório, você tem que ter um contexto, você tem que ter um tema, você tem que ter uma tese. RCTT, repertório, contexto, tema e tese. Repertório, contextualização, tema e tese. Ficou mais para baixo no slide. Então, repertório, tema e tese. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Para ficar melhor. Deixa eu diminuir aqui o espaçamento. E aqui eu vou colocar tese. Pronto, já está bem aqui. Show de bola. Beleza. Tamo junto. Aqui, ó. RCTT, repertório. C, contextualização. T, tese. E T também. T, tema e T, tese.
é a apresentação de causas ou consequências, motivos a respeito daquele tema que está sendo tratado. Portanto, essa é uma estrutura. Professor, precisa vir cerimonialmente dessa maneira? Não. Muitas vezes você vai encontrar redações nota 1000, redações nota 10, que não trouxeram essa organização, essa estruturação nessa ordem, ok? Nessa ordem, repertório, contexto, tema e tese. Eu tenho uma aluna aqui penúltimo Enem, praticamente o último Enem corrigido, ela tirou 940, ela mudou um pouco essa estrutura. Mas o que eu quero dizer com mudança de estrutura? Não é esquecer nenhum desses itens, apenas mudar a ordem deles. É mais ou menos aquela função, aquela regra da matemática, 2 mais 3 é 5, 3 mais 2 é 5. Você mudou, alterou os fatores, mas o resultado é o mesmo. Agora, como você vai trabalhar isso é que tem que seguir uma certa coerência. Você tem que seguir uma certa coerência e manter o texto todo o tempo ajustado. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu apagar esse nomezinho bem aqui. Queridos, o repertório ele tem algumas características. O repertório não é qualquer repertório que eu coloco na minha redação. O repertório ele tem que ter algumas características. Esse repertório, trazendo essas características, você faz com que ele enriqueça o seu texto. Uma das características que o repertório tem que ter é que ele tem que ser pertinente. O repertório pertinente, ele tem como, a palavra pertinente tem como substantivos oportuno, apropriado, importante, relevante, próprio para o fim a que se destina. Eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme chamado Carandiru. Esse filme, na sua gênese, ele é um trabalho, um livro do médico Drauzio Varela, quando ele, muito novo, acho que ainda no início da sua vida profissional como médico, trabalhou em Carandiru, um presídio lá em São Paulo, que existia, hoje não existe mais. O livro conta o que aconteceu lá. Houve uma rebelião, e quando a polícia militar entrou, resumindo, o resultado dessa entrada da polícia lá para tomar o presídio foi mais de 100 mortes. Mais de 100 mortes aconteceram, 100 detentos foram assassinados. Já houve casos aí que aconteceu reportagens no vários canais pelo Brasil, nas emissoras. E ele escreveu um livro a respeito disso que logo depois, anos depois, se transformou em filme. E esse filme trata da vida, da luta, da guerra lá dentro, enfim, da violência que acontecia do dia a dia da vida dos presidiários. Se, porventura, eu tenho o tema, os desafios do combate à violência dentro dos presídios no Brasil, se esse for o tema, o desafio do combate à violência dos presídios do Brasil, se esse for o tema, é pertinente eu colocar o filme como repertório? Sim, é pertinente, é oportuno, é apropriado, é importante, é relevante, porque esse filme, ele é próprio para o fim que se destina, ou seja, trazer uma certa relação. Um filme, a obra, um livro, uma citação, um documentário, um fato social ou histórico que você venha a trazer, ele é fundamental quando ele dialoga com o tema que você está tratando dentro da redação. Por isso, o repertório tem que ser pertinente, ele tem que ser apropriado, ele tem que dialogar diretamente com o problema que você está tratando. Outra característica que o repertório tem que ter é que ele tem que ser legitimado, ou seja, que ele consegue ser justificado. Ao usar o filme Carandiru, é justificável eu pegar o filme, é reconhecido eu pegar o filme e usá-lo no meu repertório para que ele dialogue com o problema? Sim, é justificado. Até porque também é uma obra, mesmo sendo ficção, apesar de que ele baseado em fatos, vocês estão acostumados a dizer baseado em fatos reais, todo fato ele tem que ser real. Então ele é baseado em fatos, mas ele em si, a obra, é uma ficção. É um filme, é um filme quase que um documentário, mas é um filme. Portanto, você percebe que o filme não é algo da história da cabeça das pessoas. O filme realmente existe. Como já se usou o filme do Coringa, já se usou os filmes Matrix,
já se usou repertórios de Sócrates, de Aristóteles, de Zygmunt Bauman, dentre outros, de George Orwell, o livro 1984, que por sinal eu indico que vocês possam ter a oportunidade de ler, que é um livro maravilhoso. Quando você pega uma obra literária, um filme, um documentário e até um filme ficcional, você, quando o utiliza, você tem que tomar só o cuidado de saber se ele é pertinente, ele dialoga com o texto e se ele consegue ser justificado. É justificado eu ter usado o filme Carandiru? Sim, é justificado. É justificado eu usar Vidas Secas para tratar do problema dos desafios da água no Brasil? Sim, porque o livro Vidas Secas de Graciliano Ramos, uma obra pós-modernista, uma obra modernista e logo depois daquela primeira fase, ele trata desse desafio da falta d'água, que a falta de água pode causar para uma cidade, para uma família, para as pessoas, para a economia. Enfim, quando eu trago esse tipo de repertório, ele é pertinente, ele dialoga, ele é legitimado e você justifica. E a última característica do repertório, ele tem que ser produtivo. Gente, é uma questão de ser lógico. Se é pertinente, se é legitimado, ele é produtivo porque ele enriqueceu o meu texto. Ele trouxe para o meu corretor a certeza de que a pessoa que ele está lendo não é uma pessoa alheia aos fatos históricos sociais. O repertório, ele demonstra que o aluno dialoga com outras áreas do conhecimento. E isso, tanto no Enem é levado em consideração, como também na UEMA é levado em consideração. Você dialoga com outras áreas, com a área da filosofia, com a área da biologia, com a área da química, da física. Se você pega uma citação de Albert Einstein, que ela está ligada à área da física, se você pega uma citação de Bill Gates, que está ligado à questão da tecnologia, isso mostra que você tem repertório, você consegue dialogar com as demais áreas do conhecimento. E isso é importante para o corretor. Isso é importante para o corretor, ok? A gente seguindo, a gente tem ainda a questão importantíssima que é apresentar para vocês um exemplo do tema do PAS 2018. É possível conciliar tradição e modernidade na construção de uma cidade cidadã? Percebam, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Identificar as palavras, isolar as palavras. Então aqui eu tenho conciliar, tradição, modernidade, construção, cidade cidadã. Essas palavras eu vou isolá-las para tentar buscar o sinônimo de cada uma delas, para que eu não as use repetidas vezes, porque uma das cobranças, um dos critérios é a questão da coesão textual, e a coesão é quando você usa muitos sinônimos. Isso ajuda na coesão, que também ajuda na coerência, ajuda na clareza, ajuda na objetividade, ajuda na progressão textual. Esse era o tema de 2018. E aí vamos seguir o nosso roteiro. Sinônimos chaves: conciliar, que significa harmonizar-se, congraçar-se, de acordo, agregar, juntar, combinar, aliar, adaptar, adequar, ajustar, apropriar, concordar, granjear e captar. Só que eu vou entrar numa questão bem detalhada mais à frente. Segunda palavra, tradição. Eu tenho primeiro conciliar. Tradição, que é o primeiro, conciliar é verbo. Tradição, costume, uso, prática, herança, legado, comunicação, transmissão, história, lenda, são palavras que têm uma certa afinidade. Sinônimo ainda de modernidade, é outra palavra que eu isolei, já estou buscando os sinônimos: atualidade, contemporaneidade, odiernidade, modernice, modernismo, novidade, civilização, modernização, progresso, palavras que dialogam também com modernidade. Cidadão, urbe, urbanização, município, burgo, povoação, povoamento, localidade, centro, sede, metrópole, capital, cidade-estado, polis. Cidade cidadã, a gente já faz uma ligação, não precisava nem eu colocar aqui, não coloquei. Uma cidade cidadã, uma cidade que permite que as pessoas vivam direitos e deveres, que uma cidade que permite a pessoa viver com liberdade, respeitando também a liberdade das outras pessoas, seguindo normas e padrões nessa cidade estabelecida. Agora, é interessante a gente prestar atenção numa coisa: a precisão vocabular. Sigam aqui, ó. Colocar o dinheiro no banco, colocar a mão no balde com água quente, colocar a chave na fechadura, eu estou usando só um verbo. Colocar as mercadorias na vitrine, colocar os móveis na sala, colocar a escada no muro, colocar uma faixa no quadril. E os empregos de colocar como verbo genérico poderiam ir se multiplicando na combinação com os mais diferentes nomes. Eu poderia dizer colocar o dedo na tecla do piano e por aí vai. Eu poderia utilizar outras construções utilizando o verbo colocar. Agora, atentem. Não se trata, fique claro, de erro ao se utilizar genericamente de um verbo como colocar.
eu utilizei várias vezes, não é erro. Apenas a expressão linguística peca em precisão. Eu preciso ser preciso. Eu preciso ser preciso. Eu preciso me adequar à minha linguagem para que eu alcance o objetivo ao qual eu me coloquei. A adequação, em suma, se torna reveladora de uma pessoa. Quando você utiliza essas expressões, isso mostra que você é uma pessoa que tem recursos idiomáticos e, no caso, lexicais bem limitados, particularmente na produção de textos escritos. Olha, prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou colocando aqui a questão da fala, eu estou colocando a questão da escrita. E alguns gramáticos, alguns linguistas vão dizer que se você se tornou claro e entendido num diálogo, isso é o que importa. Porém, a gente está falando de texto adequado à norma culta. Todas essas frases que eu disse aqui à frente, colocar os móveis na sala, colocar a escada no muro, colocar uma faixa no quadril, colocar a chave na fechadura, elas demonstram que o aluno, que o escritor, ele tem pobreza no seu léxico. Assim, quando eu utilizo essas palavras, eu demonstro na minha escrita que eu não tenho riqueza vocabular, eu não tenho riqueza lexical, eu não tenho vocabulários mais precisos para dizer aquilo que eu quero dizer. Professor, então qual seria o certo? O certo seria depositar o dinheiro no banco, não colocar o dinheiro no banco. Imergir a mão no balde com água quente. Eu tenho imergir com emergir, quando vem à tona, quando vem de baixo para cima. São palavras parônimas. Introduzir a chave na fechadura, não é colocar a chave na fechadura. É expor as mercadorias na vitrine, não colocar as mercadorias na vitrine. É dispor os móveis na sala e não colocar os móveis na sala. É encostar a escada no muro e não colocar a escada no muro. Passar uma faixa no quadril e não colocar uma faixa no quadril. Aí a gente observa que essas combinações lexicais mais precisas, elas atestam um domínio da língua muito mais eficaz por parte daquele que utiliza a escrita. Professor, isso é levado em consideração quando eu escrevo a minha redação? Sim. Quanto mais preciso você for, mais claro e objetivo você consegue também ser. A gente tem que se atentar para as melhores palavras. Eu costumo dizer quando estou dando aula. Eu digo assim, gente, a prefeitura está tampando os buracos na cidade. Não é verdade? Aí a galera disse, professor, realmente, o prefeito está tampando aí os buracos. Eu disse, ele não está tampando os buracos, ele está tapando os buracos. Tampar significa colocar uma tampa. E o prefeito não está colocando tampas e tampas em cada um dos buracos que estão aí pela cidade afora. Portanto, a gente tem que atentar para essa questão da precisão vocabular. É esse verbo que eu utilizo? É essa palavra que eu utilizo? Hoje mesmo, quando eu estava corrigindo uma das redações de um aluno meu, eu mostrei a ele. Essa palavra, se for substituída por outra palavra, você vai ser muito mais preciso naquilo que você quer dizer. Por isso, na hora que a gente quer colocar os sinônimos, que a gente viu bem aqui, vou mostrar para vocês, nem todos os sinônimos vão ser ideais. Será que tradição, na hora que principalmente com verbos, será que conciliar, eu vou colocar lá juntar, será que vai ficar legal? Será que conciliar não tem mais o verbo concordar, não fica melhor? Adaptar não fica melhor? A gente tem que entender que palavras vão trazer mais clareza ao meu texto. E eu vou mostrar na prática para a gente ver se dá para a gente fechar aqui uma redação nota 10 da UEMA, e que aqui, independente da banca, UEMA ou Enem, você vai ver que a estrutura é aquela que eu mostrei lá, RCTT. Se eu estivesse trabalhando uma redação do ano passado, do Enem, também entraria RCTT. Repertório, a gente ainda não está trabalhando a questão da definição da tese, e aí há uma diferença, às vezes, em algumas redações da UEMA e do Enem, e eu estabeleço muito claramente essas diferenças, mas muitas vezes elas também vêm iguais. É a forma como se escreve, como a clareza com que se coloca é que vai definir, tudo bem? Esse é o tema lá, de é possível conciliar tradição e modernidade na construção de uma cidade cidadã. A redação traz o seguinte: Mestre Severino, redação nota 10 da UEMA. Mestre Severino, que vivia no interior maranhense, tinha a cidade de São Luís, faltou um DB ali, a cidade de São Luís como uma de suas principais rotas de viagem. Ao adentrar no outono de sua existência,
o Senhor contraiu um grave problema cardíaco, mas isso não lhe impediu de visitar a ilha mais uma vez. Ao chegar em seu destino, Severino ficou extremamente decepcionado ao ver o Cais da Sagração vazio. Cais da Sagração é o nome da obra de Josué Montello. Quando o Severino, vindo de viagem, ele não morava na cidade de São Luís, mas morava no interior, e para ele vir para cá, ele vinha embarcado. Quando ele vinha para a cidade de São Luís, ele vinha embarcado, ele vinha no barco. Ele atracava lá ele desembarcava ali, o barco atracava no caso, e ele desembarcava no Cais da Sagração. E um dia ele viu esse Cais da Sagração vazio. O mestre Severino é o personagem principal da obra, e ele diz assim, achei interessante quando o aluno disse, ao adentrar no outono de sua existência, que é uma metáfora. Ao adentrar no outono da sua existência, é quando ele estava ficando velho, pode ser até meio eufemismo. Ele estava ficando mais velho, eufemismo, ao adentrar no outono da sua existência, ou seja, ele está ficando um pouco mais velho. O Senhor contraiu um grave problema cardíaco. Vocês sabem que as pessoas vão ficando mais velhas e algumas doenças, infelizmente, vão acometendo essas pessoas. Isso é muito, muito normal. E diz o seguinte, ao chegar ao seu destino, Severino ficou extremamente decepcionado. Olha aqui como é que começa essa redação. Apenas com o repertório. A UEMA, na UEMA você pode utilizar, e é bom que você utilize, as obras literárias para trazer o seu repertório. Até porque, geralmente, os temas discutidos pela UEMA são temas que estão presentes nas obras literárias. Então, nada melhor do que eu trazer a obra literária, mostrar para o meu corretor que eu, de fato, conheço as obras, que eu li as obras, que eu me interessei pelas obras e que não foram eu não passei apenas por cima das obras, mas eu consegui compreender as obras, captar algum momento, perceber que esse momento dialogava com o tema. Assim eu o trouxe. O tema se torna pertinente, se torna legitimado e se torna produtivo. Dessa maneira, a aluna já conquistou o seu corretor. Não cometeu nenhum erro, faltou um dia bem que foi um erro meu de digitação, mas isso não lhe impediu de visitar mais uma vez a cidade. Olha aqui, né, de visitar a ilha. Ela não repetiu a palavra São Luís, e a gente sabe que São Luís é uma ilha. Ela poderia colocar de visitar a cidade. Também ela colocou ilha, escolheu ilha. Isso aí se chama coesão. Quando você usa palavras que para não repetir, você utiliza outras palavras, substituindo a primeira que já foi citada. Ok? Vamos andar um pouquinho. Qual é a segunda parte da introdução? Contextualização. A contextualização, galera, é apenas um link. É só você fazer com que o seu texto, com que o seu repertório dialogue. Ele já dialogou, você já demonstrou isso. Agora está na hora de linkar, de unir, de juntar. Como é que eu faço trago uma certa unidade, mostrando que aquele repertório lá da obra literária pode ter sido uma obra literária escrita em 1950, 1920, 1800, como esse ano é a obra de Maria Firmina dos Reis. Como é que eu faço um fato que aconteceu no livro dialogar com o fato que é tratado, ou o problema que é tratado nos dias de hoje? Essa é a pegada, essa é a luz que acende para que você contextualize. Aí ela diz assim, olha, se o autor da obra, Josué Montello, tivesse feito o Senhor conhecer o Porto do Itaqui, turma, percebam, aqui no Cais da Sagração é o antigo, é o cais antigo, lá da obra, muito tempo passado, décadas e décadas. Aqui eu estou falando do Porto do Itaqui, que é o porto que nós temos hoje, que escoa a boa parte da soja que é produzida no Maranhão, que escoa boa parte do alumínio, da bauxita, do minério de ferro que vem de Carajás. Esse porto é a modernidade, ele está sempre passando por novos investimentos por parte do governo federal ao longo das décadas. Porto cresceu muito, já é totalmente diferente. O autor do texto aqui, a aluna, fez esse diálogo entre o passado e o presente. O Cais da Sagração é tradição, o Porto de Itaqui é modernidade. Então ele diz assim, olha, caso o autor da obra fictícia Josué Montello tivesse feito o Senhor conhecer o Porto de Itaqui, olha o link, olha a unidade, olha onde eu juntei as coisas para fazer essa ponte. E aí o que acontece? Ela diz o seguinte, ela apresenta agora o tema. Só voltando para fazer a leitura total. Caso o autor da obra fictícia, Josué Montello, tivesse feito o Senhor conhecer o Porto do Itaqui,
talvez ele não fosse contra a conciliação entre tradição e modernidade. Conciliar tradição e modernidade. Simplesmente a aluna fez o quê? Pegou as palavras-chave lá do tema e colocou aqui. Professor, a gente poderia dizer que foi um Ctrl+C, Ctrl+V? Sim. O tema, prestem bem atenção, o tema, vocês podem copiar o tema todo. Se vocês forem pegar outras redações, seja da UEMA, como também do Enem, vocês vão perceber que muitos alunos pegam todo o tema. Pegar o tema não significa que você está copiando o texto. Você está pegando o tema, eu tenho que tratar de um tema. E qual é o tema? Conciliar, tá bem aqui, a palavra conciliar, um pouquinho antes, o Porto do Itaqui, ou não, está aqui mesmo. Conciliar, conciliação é o substantivo, conciliar tradição e modernidade. Talvez ele não fosse contra a conciliação entre tradição e modernidade. Ela apresentou o tema bem aqui, de uma forma bem leve. E por último, depois da apresentação do tema, vem a apresentação da tese. Ideal para construir uma cidade cidadã. A tese é a apresentação do meu ponto de vista que vai ser desenvolvido nas argumentações 1 e 2, ou seja, parágrafos 1 e 2. A tese é aquilo que você quer mostrar. Eu vou trabalhar isso um pouco mais à frente em outras aulas. A gente tem uma forma de entender a tese assim, mostrar que essa conciliação entre tradição e modernidade, ela é ideal para construir uma cidade cidadã. Ela já respondeu à pergunta, dando o seu posicionamento a favor. É possível mudar? É possível unir, conciliar tradição e modernidade? Sim, é possível. Ela tanto prova que é possível que ela concorda com isso que ela diz, olha, a conciliação entre tradição e modernidade, a conciliação é ideal para construir uma cidade cidadã. Gente, com isso vocês percebem, vocês entendem que a estrutura de uma redação, seja PAS, UEMA, seja Enem, elas trazem esses elementos que são essenciais para que você mantenha a coerência e a coesão do seu texto. Você tem um repertório, você tem uma contextualização, você mostra como esse repertório dialoga com o problema a ser tratado, o tema que está sendo abordado. Você tem a apresentação do tema, o tema está lá na introdução, é necessário. Como é que eu vou falar de alguma coisa e não apresento sobre o que eu estou tratando? E aí, me posicionar, que é apresentar a tese, essa é a última parte. Com isso, fecha-se ali, bem amarradinho com o texto. Vocês têm que perceber que o texto é isso. Desde a introdução até a conclusão, o texto tem que estar ligado. E quando você segue esses padrões, isso vai ficar muito claro. E ao longo do tempo, você partindo para a prática, você tendo essa estratégia aí, colocando-se em prática, vai se tornar cada vez mais fácil. Eu costumo dizer que redação, ela traz segurança à medida que você vai se entregando ao ato de escrever. Quanto mais você escreve, quanto mais você envia redações para o corretor, mais você vai conseguindo segurança. E os níveis vão subindo. Eu mandei uma redação e o professor conseguiu identificar 5 erros. Mandei na outra semana e encontrou mais 5 erros. Geralmente o que acontece é o seguinte: os erros que você cometeu hoje não serão os erros que você vai cometer amanhã. Você vai ter que aprender que você está superando etapas. Os erros de hoje não vão ser cometidos amanhã, mas amanhã você comete outros que você ainda não dominava. E assim sucessivamente, até que você chega no nível no qual você vai conseguir dominar o texto, se sentir seguro no texto e escrever a respeito de qualquer tema, porque você conhece os eixos, você conhece os padrões, você domina a técnica e a gramática. É assim que a coisa funciona. Eu não vendo ilusão. É uma coisa que eu não faço no curso. Eu não vendo ilusão. Eu sempre digo o seguinte: una essa teoria à prática. Una os princípios que você aprendeu hoje com o ato de escrever. Fazendo isso, eu te garanto que você vai obter uma nota excelente. Já vi isso acontecer com alunos, já vi isso acontecer comigo, por que eu não veria acontecer com você? Agora, temos que seguir esses passos. A gente aprende a teoria e a gente vai para a prática.
É necessário que vocês escrevam entre 2, 3 redações por semana. Como nós estamos começando, professor, eu quero fazer 3 introduções essa semana, só a introdução, tudo bem, vamos lá. E a partir dessas introduções vocês vão perceber que vocês estão pulando, superando etapas, não pulando, superando etapas. E quando você estiver no estágio 5, você vai perceber que o estágio 1 você já não comete mais aquele erro. Aquela crase que você errou, você não erra mais. Aquela concordância, aquela regência, aquele paralelismo sintático você não comete mais. Ok? Gente, beijo no coração de vocês. Vamos nos ver amanhã. Vamos nos ver o mais breve possível. Boa tarde, bom dia, boa noite. O horário que você estiver assistindo a essa aula. O importante é continuar dentro do processo. Valeu, tchau, tchau.